Você já se perguntou por que, em tantas fases da história do cristianismo, o dinheiro parece ter falado mais alto do que a fé? Imagine por um instante um homem chamado Simão, que viveu no século I em uma pequena cidade da Samaria. Ele era conhecido como mago, alguém que encantava o povo com truques e ilusões, e muitos o viam quase como um deus. Mas quando ouviu os ensinamentos de Filipe, um discípulo de Jesus, e testemunhou os milagres reais realizados em nome de Cristo, algo em seu coração balançou. Ele se batizou, passou a seguir os apóstolos, mas sua mentalidade ainda estava enraizada no velho mundo. Quando viu Pedro e João impondo as mãos sobre os crentes para que recebessem o Espírito Santo, Simão ofereceu-lhes dinheiro para adquirir esse poder. A resposta de Pedro foi dura e reveladora. O teu dinheiro pereça contigo, pois pensaste que o dom de Deus se obtém por dinheiro. E esse episódio ficou conhecido como o marco de uma prática que atravessaria os séculos, a simonia. A partir do nome de Simão, o mago, a palavra passou a designar o ato de comercializar coisas sagradas. A simonia não é apenas uma história antiga, ela tornou-se uma sombra longa que pairou sobre os altares e púlpitos da cristandade durante séculos. É a denúncia da corrupção espiritual quando a graça se torna mercadoria e a fé é trocada por moedas. E o mais inquietante, essa prática, embora condenada, não ficou confinada ao passado. Na Idade Média, quando a Igreja Católica Romana consolidava seu poder político e espiritual, a simonia deixou de ser um caso isolado para se tornar um sistema. Bispos eram vendidos como cargos políticos, abadias, mosteiros, indulgências, tudo tinha um preço. A salvação parecia estar à venda, e os pobres, iludidos de aflitos, eram os maiores compradores. Os papas que se sucediam muitas vezes enriqueciam suas famílias e protegiam interesses privados por meio de acordos escusos em nome de uma fé que proclamava humildade. A autoridade espiritual transformou-se em moeda de troca. O que era graça tornou-se negócio. O que era fé tornou-se influência. E em muitos casos, os que tinham dinheiro compravam o céu. O povo, analfabeto e dependente da palavra dos sacerdotes, muitas vezes nem sequer percebia o que se passava. Mas havia vozes que começaram a ecoar nas sombras. Homens como Pedro Valdo, João Wycliffe e John Huss, todos em seu tempo denunciaram as práticas de venda de cargos, indulgências e as alianças espúrias entre a igreja e o poder político. Pagaram caro por isso. Foram excomunicados, perseguidos e, em alguns casos, mortos. Mas suas vozes prepararam o caminho para o mais emblemático dos protestos contra a simonia, o de Martinho Lutero. Lutero, um monge agostiniano, ficou indignado ao ver que indulgências eram vendidas com promessas de perdão instantâneo dos pecados, inclusive de mortos. Foi essa indignação que o levou a fixar suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg em 1517, o estopim da Reforma Protestante. O que muitos esquecem é que o ponto de partida da Reforma não foi apenas teológico, mas profundamente ético, a comercialização da fé. Lutero não aceitava que o perdão divino, uma expressão máxima do amor e da misericórdia de Deus, fosse tratado como produto de mercado. A simonia, portanto, não era apenas um erro doutrinário, mas um escândalo moral que exigia uma resposta urgente. A reforma se espalhou pela Europa como fogo em palha seca. E com ela veio a esperança de uma igreja purificada, livre da corrupção, centrada nas Escrituras e na graça. Mas o tempo, esse escultor de ironias, mostraria que nem mesmo os reformadores escapariam da tentação da simonia. Em muitos lugares, líderes protestantes também passaram a acumular poder e influência, estabelecendo igrejas que, embora doutrinariamente diferentes de Roma, reproduziam a lógica do mercado religioso. Pastores com influência política, igrejas com taxas para bênçãos específicas, líderes vendendo orações poderosas, objetos ungidos, promessas de cura em troca de contribuições financeiras. A simonia, embora rejeitada no discurso, retornava sorrateiramente pela porta dos fundos. Hoje, em pleno século XXI, a simonia se apresenta com novas vestes. Não se fala mais abertamente em comprar bênçãos, mas o sistema de ofertas, campanhas, desafios financeiros e pactos monetários disfarça uma lógica perversa. Quanto mais você dá, mais Deus te abençoa. É a velha tentativa de manipular o divino com moedas humanas. Pregadores surgem prometendo carros, casas, promoções, milagres,
tudo com um preço. É uma espiritualidade baseada no investimento e retorno. Deus se torna um gerente financeiro e a fé um negócio com dividendos. É preciso coragem para olhar para a história do cristianismo e reconhecer que, mesmo com toda a sua riqueza teológica e espiritual, também foi palco de escândalos e desvios. Mas é justamente por reconhecer essas falhas que ainda há esperança. A simonia é uma ferida, mas também um sinal de alerta. Ela nos convida a voltar às origens da fé, ao Jesus que expulsou os vendilhões do templo, ao Pedro que rejeitou o dinheiro de Simão, ao Lutero que clamou por justiça. A fé cristã, quando é genuína, não se vende e não se compra. É dom, é graça, é entrega. Ao olharmos para as igrejas de hoje, católicas, protestantes e evangélicas, devemos fazer um exame sincero. Onde ainda se esconde a simonia? Onde a graça virou mercadoria? Onde o altar virou balcão? Onde o púlpito virou vitrine? A resposta a essas perguntas exige mais do que denúncia. Exige reforma interior, vigilância ética e um compromisso profundo com a verdade do Evangelho. E se você chegou até aqui, é porque carrega dentro de si esse desejo, ver uma fé autêntica, viva, liberta da corrupção. Por isso o chamado é claro: não seja cúmplice da simonia moderna. Questione, reflita, denuncie com amor, mas com firmeza. E, acima de tudo, viva uma espiritualidade livre, onde a graça seja de graça, como sempre foi. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que confrontam com respeito e despertam com profundidade. E nos comentários, conte, você já presenciou ou sofreu com práticas que se assemelham à simonia nos dias de hoje? Sua experiência pode despertar outros. Porque a fé, quando é verdadeira, transforma e não se vende.